Glória a Deus. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toma a vossa orando ao Senhor, por gentileza, bendizendo a majestade divina. Abra sua Bíblia comigo na temática proposta nesse ingresso com um grupo de varões. Apocalipse, livro da revelação. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Quem encontrou o texto, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz o texto bíblico para a nossa breve meditação: aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Repita comigo: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da Casa do Deus Vivo, uma vez mais eu te peço atenção para que uma vez mais você seja edificado pela bondade do Senhor e pela aplicação da sua palavra. Nós estamos diante de um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porém fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool. Demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 e diante, trata a respeito simplesmente da promessa fidedigna proposta pelo próprio Cristo na inspiração do Espírito Santo ao apóstolo João. Somos sabedores que o contexto bíblico nos apresenta uma temática extremamente escatológica. Somos conhecedores que existe no mínimo 3 tipos de escatologia: escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. A escatologia geral se aplica a 3 povos: gentios, Israel, Igreja de Deus, conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. A escatologia pessoal se aplica simplesmente à morte do indivíduo, à sua ressurreição, conforme o texto de Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2. Mas a escatologia especial se aplica basicamente ao livro de Apocalipse. Somos sabedores que esse livro é considerado polêmico, porque trata a respeito da manifestação simplesmente dos símbolos proféticos e escatológicos. Porém, é necessário compreendermos o texto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. E antes que eu continue o sermão, diga para alguém que está ao teu lado: o Senhor Jesus vem. Está fraco, diga: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Só quem tem certeza da salvação, diga glória a Deus por isso. Quem escreve este evangelho, ou simplesmente o livro da revelação, melhor dizendo, é considerado como discípulo amado o João. Aquele que é o discípulo a qual recostava a sua cabeça no peitoral de Jesus Cristo para ouvir as batidas do coração do mestre. João também é considerado como o discípulo mais novo do ministério apostólico terreno de Jesus, sendo chamado com aproximadamente 24 anos de idade, considerado também como teólogo dos apóstolos, porque ele vai defender a divindade de Cristo no 4º evangelho que leva o seu nome. João é considerado aquele que consertava a rede. Enquanto Pedro pescava, João consertava a rede. O contexto bíblico declara, e você sabe melhor do que eu, que João se torna um dos maiores escritores no Novo Testamento, período neotestamentário que trata a respeito da graça divina, favor imerecido dado de Deus ao homem. A palavra João em gregones, que nada mais é do que agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus ao homem. O contexto bíblico vai nos apresentar que este mesmo que escreve o 4º evangelho vai tratar a respeito das 3 epístolas universais e o único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. A expressão Apocalipse, você sabe melhor do que eu, vem de 2 vocábulos do grego. Primeiro, apo, que significa tirar de, e o verbo calumina, que significa véu, tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto. O livro de Apocalipse, ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras,
palavra, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 4 escolas de interpretação que mostra a glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação. O contexto bíblico vai declarar que João agora é exilado na ilha chamada Patmos. A expressão Patmos no original significa mortal. Ilha esta que ficava a cerca de 64 a 84 quilômetros a noroeste da cidade de Éfeso, a quarta maior cidade do Império Romano da era cristã. O contexto bíblico declara que João agora, exilado pelo Império Romano, vai receber revelações dos céus. O contexto bíblico declara para você, dar glória a Deus comigo, que nesse período João agora é considerado o último dos apóstolos, por causa da profecia fidedigna de Jesus Cristo em João capítulo de número 21, que este era aquele que morreria de morte natural. O texto e a história da igreja vai declarar que no ano 68 depois de Cristo, Paulo é decapitado em Roma. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo de número 8, porque desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Quem acredita na coroa? O texto bíblico declara que no ano 68, Pedro é crucificado. Quando os seus algozes vão crucificá-lo, você sabe melhor do que eu, ele vai declarar: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Cristo. O texto bíblico declara que nesse período João agora já não é mais um jovem robusto. João agora é um senhor de idade, com corpo quase que catavérico devido à perseguição, a pele enrugada, cabelo branco, escorrido quem sabe pelos ombros. Porém, segundo a história da igreja, vão pegar o corpo de João, o Império Romano quis matá-lo, vão jogar do pináculo do templo, ele não morre e tem fraturas expostas, mas neste momento João é arrastado para o culto em cima de um tapete, e no meio do culto João declara: meus filhinhos, amai-vos, uma vez vos digo, amai-vos uns aos outros. Aí João, em 1 João capítulo 2 versículo 1, ele vai declarar: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. João caminha na pregação. Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para ter vida? Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver palavra? E o texto histórico vai declarar que Domiciano vai agora simplesmente pegar um tacho de azeite borbulhando e vai colocar o corpo de João dentro desse tacho de azeite borbulhando. Quem sabe Domiciano vai virar as costas para ouvir o grito de morte de João, o grito de agonia, mas no meio do tacho de azeite borbulhando, o amigo de Jesus Cristo declara para Domiciano e o império inteiro romano ouvir: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. Domiciano, a perseguição não para quem tem unção de Deus. Eu vou repetir: a perseguição não para quem tem unção de Deus. A raiva do diabo é esta, queridos varões e irmãos do Senhor. A raiva do diabo é essa: o diabo não teme a você por causa do seu sapato de cor alemão. O diabo não teme a você por causa da sua bolsa da Prada ou da Gucci ou da Michael Kors. Não. O diabo não teme a você por causa do seu iPhone 20 que ainda nem saiu. O diabo não teme a mim e a você por causa do teu diploma. O diabo teme a você, sabe por quê? Por causa do sangue do Cordeiro vertido na cruz ou Calvário. Ele tem que respeitar. Eu nunca vi demônio correr por causa de diploma ou por causa de terno e gravata, mas eu já vi as irmãzinhas de oração, do ciclo de oração, aquelas bem da antiga, cabelo branco, coque, não tem nem dente direito, mas não sabe falar os vernáculos linguísticos do grego e do hebraico, mas quando fala Jesus e está na casa, a glória desce, o poder acontece, porque a glória é dele.
Domiciano não para aquele que tem vida com Deus. Agora vez ir lá na ilha chamada Pátimos. Esta ilha tinha por certo cerca de 16 quilômetros quadrados, banhada pelo mar Egeu. O texto bíblico declara em João, em Apocalipse capítulo 1, João vai declarar: e eu, vosso conservo, na aflição do evangelho de Jesus Cristo, exilado na ilha chamada Pátimos. Aí João vai declarar: eis que fui arrebatado até o dia do Senhor. Aí João completa dizendo: eis que ouvi uma voz como que de trombeta que falava comigo: escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. E como é que ele era, João? Os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã, puro como a neve, o seu rosto era semelhante ao sol brilhando a meio-dia. Ele estava vestido de um manto puro, santo até os pés. No seu peito tem um cinturão de ouro, e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. E eu caí como morto aos seus pés, porém a sua destra tocou o meu ombro e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas está vivo para todo sempre. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou. João, ele vê a glória do Cristo vivo. Glória a esta manifestada. Me dá mais retorno, por gentileza. O texto histórico vai declarar que João agora vê a glória do Cristo manifesto. E segundo a história vai declarar, João é o único dos discípulos ainda em vida que vai ver as 4 fases de Jesus: corpo carnal, corpo crucificado, corpo ressurreto e corpo glorioso. Ação de glória, eu vou repetir. João, ele viu as 4 fases de Cristo: corpo carnal, corpo crucificado, corpo ressurreto e corpo glorioso. Porém, a igreja que aqui está vai ver o corpo glorioso de Jesus Cristo Nazareno. Escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. E detalhe importante, João ele não cai quando vê os olhos de Jesus. João ele não cai quando vê o cabelo branco como a lã, puro como a neve. João ele não cai quando ele vê o cinturão de ouro representando o nosso eterno. A única vez que João cai, segundo o texto bíblico, é quando ele olha para os pés. Porque aqueles pés esmagaram a cabeça de Satanás na cruz do Calvário, sacrifício de Jesus. O texto bíblico declara que nesse período a manifestação da glória é tão grande que João agora vai escrever. E a revelação e a hierarquia apocalíptica da revelação é esta: de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, de um anjo para João, de João para a igreja. As 7 igrejas que estão na Ásia, nós temos aqui uma numerologia sequencial: 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Segundo a história vai declarar, João agora vai simplesmente escrever as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Segundo o contexto histórico vai declarar a história da igreja. Segundo o pensamento teológico, 7 igrejas representam no mínimo 7 tipos, 3 tipos de coisas. Primeiro, 7 épocas de igreja na terra. Segundo, 7 tipos de crente. E terceiro, 7 tipos de igreja. Existe o crente Éfeso, que fez a obra, mas esqueceu o primeiro amor. Existe o crente Sardes, que tem nome que está vivo, mas está morto. Existe o crente Tiatira, que foi seduzido pelas profecias de Jezabel e se prostituiu na mesa com Jezabel. Ainda tem um crente Laodiceia, que tem ouro, tem prata, tem levanta e anda. Mas ainda tem um crente em Filadélfia, que não tem ouro, não tem prata, mas tem palavra. O contexto vai declarar que nesse período a manifestação da glória é tão grande. Melhorou, diga glória a Deus, igreja.
O texto bíblico declara que a manifestação da glória é tão grande que João vê a manifestação de Cristo, o verbo encarnado na presença. E a promessa é essa, queridos: todas as igrejas vão receber promessa. Algumas recebem repreensões, outras recebem elogios, mas todas recebem promessa. Que promessa? Quem acredita na promessa, levante a mão direita e diga: eu vou receber promessa. Diga: eu vou receber promessa. A primeira promessa é Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, eu farei que coma da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda promessa, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 11. Ao que vencer, não sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17. Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, a qual ninguém sabe o nome senão aquele que recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que estrela da manhã é essa, pastor? A estrela da manhã é o sol da justiça de Malaquias capítulo 4, versículo 2. Para vós, eu vou repetir: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Eu de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer ter promessa? Tal é minha camacio daramau é rebia. Alacanasio daramaia, quem tem promessa adora ele. A promessa ainda está de pé. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e de lá ninguém o tirará. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João, ele recebe a promessa, e a promessa ratifica a palavra, e a palavra segura a promessa. O contexto histórico vai declarar que a profecia maior e a esperança da igreja é o arrebatamento da mesma. Deixa eu perguntar: quem acredita ainda no arrebatamento? Deixa eu ver aqui, porque hoje em dia tem que perguntar. O arrebatamento é doutrina bíblica dogmática. Porque Jesus falou que morreria, morreu. Falou que ressuscitaria, ressuscitou. E falou que vai voltar para arrebatar essa igreja. O texto áureo da revelação é esta: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Só quem ama a Bíblia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele quebra o protocolo. A interpretação de Paulo é esta: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel, trombeta de Deus para as nações. Segundo a visão pré-milenista dispensacionalista, nós somos assembleanos, temos isso por certo, doutrina bíblica. Nós não veremos o anticristo, mas veremos o Cristo com poder, grande glória. As irmãs estão mais animadas que os varão. Vamos lá, varão, vamos lá. Vou repetir: não veremos o anticristo, mas veremos o Cristo com poder e grande glória. O texto declara: alarido, barulho de guerra. Quando era? Quando o general tocava o alarido, todos os soldados e soldalizas estariam de pé diante do general. E quem é o general da igreja? Jesus. Se tu não der glória com isso, só em 2024. Jesus vai descer com barulho de guerra.
E a igreja, pastor Aleph, vai subir com barulho de glória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Olha o doutor Paulo, poliglota, grego, hebraico e latim. Olha ele falando. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo, para chegar lá, antes de chegar, analogia, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. Mas para chegar lá primeiro, tem que ser transformado aqui primeiro. Quando Paulo declara isso, ele ainda ratifica no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Quando Paulo fala no momento, no abrir e fechar de olhos, pastor Lázaro Mota, ele está dizendo simplesmente no tempo atômico, que é a partícula indivisível de tempo. Ele está falando aqui mais ou menos assim, 7,30 milésimos de segundos para estar diante do Rei da Glória. Vou repetir. Menos de 1 segundo para ver os olhos como chamas de fogo. Vou repetir, menos de 1 segundo para ver o seu rosto resplandecente como o sol. Ah, meu Deus! Menos de 1 segundo para ver os seus pés como um latão reluzente saindo da fornalha de fogo ardente. Menos de 1 segundo para ele falar: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado. Vem, quem vem? Quem vai ser arrebatado? Levante uma das suas mãos, isso, aos céus, com a permissão do pastor, isso. Levante a sua mão, coloque no ombro de alguém, tal, lá, diga, é hoje. Não está fraco, diga, é hoje. Diga, a raiva do diabo é que aonde ele morava, você vai adorar. Aonde ele pisava, você vai marchar. Aonde ele glorificava, a igreja vai adorar. Adora, 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 adora. Hoje a tua irmã pulando da cadeira para adorar, recebe graça. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos no meio desta palavra. Abra a boca e adora, porque o céu desceu com renovo agora. Deus falou ao meu coração: diga para minha igreja que hoje está descendo reforço do céu, do céu, do céu. Pega! 30 segundos falando em outras línguas, 30 segundos glorificando, 30 segundos sentindo o céu mais de perto. Mergulha, sai da ética, quebra o protocolo, deixa a maquiagem borrar, deixa o céu tomar. Entra! Arabasia Calabaramaya Tauihimia Mabundi Tamia Sia Caladaramaya Kavurgi de Ginau Ehebia Kamasia Aladau Ehebia. Ele muda a igreja arrebatada. Primeira Coríntios capítulo 15. Ele ainda declara: porque convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nosso corpo. Convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á. O que é, Paulo? A palavra que está escrita. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar um negócio. Alguns estão dizendo por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus.
Tem alguns artistas por aí que, para satisfazer os seus egos humanos, querem fazer a atualização da Bíblia. Mas todos que se levantaram contra o livro da capa preta, que se chama Bíblia Sagrada, caíram. A Babilônia caiu, o Egito caiu, o Império Romano caiu, o Império Grego caiu, a Síria caiu, Hitler caiu, Mao Tse Tung caiu. E se prepare, porque o anticristo cai, mas a igreja permanece. Não mexa com a palavra. Amaui, Daramácia, Edi, Amai, Daragácia. Todos os impérios que se levantaram caíram um por um, mas a Bíblia continua de pé. Mao Tse Tung simplesmente declarou na Revolução Popular da China em 1949 a 1950, ele declarou: em 10 anos vou acabar com o cristianismo. E sabe, os senhores e as senhoras, Mao Tse Tung caiu, mas a Bíblia continua de pé. Alabaramaia Camácia. É mal subida calafácia. Isto aqui não é um livro normal, é um livro sobrenatural. A Coreia do Norte não quer este livro, a China não quer este livro. Por isso eles matam os cristãos. Porque onde estiver um crente de joelho, o inferno não aguenta. A rainha da Inglaterra declarou: eu tenho mais medo das orações de John Wesley do que o exército da Escócia de pé. Este é o livro pelo qual reinos caíram e reinos foram levantados. A profecia escatológica de Daniel, é Daniel capítulo 2, versículo 34. A pedra que foi lançada sem auxílio de mão, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxa de cobre ou bronze, pernas e pés de ferro, metade ferro, metade barro. E Daniel, Nabucodonosor, nem sabia da interpretação. Daniel, o que vai acontecer agora? Eu vou para a oração. E o Deus que revela o profundo, oculto, escondido, vai revelar. Quando ele chega, os sábios desesperados, os macumbeiros da época não conseguiam interpretar nada, os ciganos piorou. Mas quando Daniel chega, ele chega da oração. É mal, é canácia. Vou repetir, quem chega da oração é diferente. Não tem a faculdade da Babilônia que interprete, mas o joelho de Daniel desce o céu para interpretar. Fique tu sabendo, ó rei, a cabeça de ouro é o Senhor e os demais reinos. Porém, o reino todo, o rei todo feliz. A cabeça de ouro é quem? É quem? É o Senhor. Certinho. Mas tem um porém. O senhor não terminou a interpretação, segura. Tem uma pedra vindo aí. Que é de Bíblia, já está dando glória. Ô rei, tem uma pedra vindo aí. Mas como assim? E detalhe, ela não tem padrinho humano, porque ela é lançada sem auxílio de mão humana. É maia, canácia. Ela toca os pés e cai a estátua por completo. E o que acontece? Não cai apenas a estátua, ela esmiuça a estátua. Cair pode levantar, agora esmiuçado não tem conserto. Aí sabe o que Daniel declara? Da pedra ouve-se um grande monte e o seu reino vai durar para sempre. Que pedra é essa, pastor Aleph? É a pedra de Jacó.
no deserto de Padarã. Deitada é travesseiro para quem está cansado, de pé ungida é a casa de Deus. Que pedra é essa? É a pedra ferida, a rocha de Meribá. No meio do deserto sai água para quem tem sede. Que pedra é essa? É a pedra Ebenezer. Passa os filisteus, Samuel clama embaixo, Deus trabalha em cima. Ebenezer fica, o povo passa. Ebenezer significa dizer ajuda, pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que pedra é essa, pastor Aleph? É a pedra que matou Golias? Não, que feriu Golias. Golias cai, Davi permanece de pé. Que pedra é esta? É a pedra que os edificadores a rejeitaram. Que pedra é esta? É a pedra profetizada por Isaías 28:16. Assim diz o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra fundada, firmada, aprovada. Quem crê, espera nela. Que pedra é essa? É a rocha de escândalo de Romanos capítulo 9, versículo 33. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, porém para a igreja é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Que pedra! A profecia vai se cumprir. A igreja vai ser arrebatada menos de um segundo. O céu aberto, Jesus chamando o teu nome. Quando dada a palavra de ordem, ninguém segura a igreja na terra. Quando a igreja for arrebatada, conforme o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o seu corpo vai ser transformado. E o seu corpo não será semelhante a de anjos, mas será semelhante ao do próprio Cristo. Te provo na Bíblia. E se tu não der glória, é porque está ruim mesmo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ora, a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 21. O qual transformará o seu corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Pastor, eu quero mais. 1 João capítulo 3, versículo 2. Assim como ele é, o veremos e seremos. O veremos e será. 1 Coríntios capítulo 13, aquilo quando o perfeito se manifestar, aquilo que é imperfeito se aniquilará. A natureza pecaminosa será aniquilada, mas a natureza santa será glorificada. Por isso que Paulo declara no alarido, voz de arcanjo para Israel, a expressão arque, em grego ou arche, que significa chefe, chefe dos anjos para Israel. E trombeta de Deus para anunciar o juízo de Deus e o seu reino. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, lê na sua casa. Mas segundo a história vai declarar, no piscar de olhos, Paulo ainda declara, cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Eu vou melhorar. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo declara, meus irmãos, sede, do verbo ser, firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Com muito carinho, diga para alguém que está ao seu lado, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastor Lázaro, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastores, os vossos trabalhos não é vão no Senhor. Ciclo de oração, vosso trabalho não é vão no Senhor. Uma Deb, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Creio, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Varões de guerra, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa. E eu tenho uma notícia para te dar. Aqui na terra tem cruz, mas o céu tem coroa, tem coroa, tem coroa, tem coroa. Aguenta! No piscar de olhos, a profecia se cumpre. Porque mata-se o profeta, mas não mata a profecia.
O contexto vai declarar que nessa oportunidade a palavra vai se cumprir. Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras hão de se cumprir. É o texto. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O texto declara, quando a igreja é arrebatada, corpo glorioso, incorruptível e imortal. Imortal, porque a morte não toca. Incorruptível, porque a corrupção não chega perto. E glorioso, porque será eterno. O texto declara no piscar de olhos para estar diante do Rei da Glória. Santos do Antigo e Novo Testamento diante do Senhor, o general de glória. Segundo a visão pré-tribulacionista, nós acreditamos no arrebatamento antes do período tribulacional de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e Jeremias capítulo 30, versículo de número 6 e 7. Agonia de Jacó. Mas o texto bíblico declara que nessa visão a profecia se aplica em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Daniel capítulo 9, Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 9. E você não deu glória a Deus ainda, mas tá bom. O texto vai declarar que nesse período da manifestação do arrebatamento, a realidade, a expressão arrebatamento, ela vem do verbo grego harpazo. Diga comigo, harpazo. Significa dizer arrancar com raiz e tudo. Vou até virar para o pastor Lázaro para você melhorar o glória a Deus. Pastor Lázaro Mota, não vai ficar nenhuma unha de crente fiel para o anticristo da terra. Quando a igreja for arrebatada, arrancada com raiz e tudo. A expressão arrebatamento na Vulgata Latina por Jerônimo divulga os povos no latim. Rapturo, que vem de raptar. Jesus promulgará ou fará o maior raptamento da história da humanidade em menos de um segundo. Maranata, vem Senhor Jesus. Quando a igreja for arrebatada em menos de um segundo diante do Rei da Glória, a palavra vai se cumprir. Mas aqui na terra instalar-se-á o período tribulacional, em grego tílipis megaleon, que significa dizer grande aflição, comprimir com força a nação de Israel. O texto bíblico declara que a igreja é considerada como a lacuna profética de Deus para a humanidade. E nessa oportunidade o próprio Deus vai se manifestar. Estamos segunda semana de anos profetizadas por Daniel capítulo 9, na 69ª semana de anos. E o contexto histórico vai declarar que quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai simplesmente instalar o período grande, o período tribulacional, o período da única moeda, único exército e única religião. O anticristo, líder político, falso profeta, líder religioso, a tríade satânica, dragão, o anticristo e o falso profeta. Porém, a igreja que aqui está, estará nos céus com poder e grande glória, segundo a visão bíblica que mais se encaixa no contexto histórico bíblico. E na oportunidade o contexto vai declarar que eu e você estaremos diante daquele que é o sol da justiça, o alfa e o ômega. Aqui na terra haverá um caos muito grande. Quem sabe carros estarão se chocando pelas ruas e pelas estradas, aviões se chocarão nas grandes metrópoles, helicópteros se chocarão nas grandes metrópoles. Alguém vai ter que dar notícia. Desviados correrão para os templos das Assembleias de Deus e de outras igrejas, desesperados, dizendo: o povo do céu foi arrebatado. Aí o repórter vai dizer para aquele que está desviado, chorando: o que está acontecendo? A sua mãe, ele vai declarar: a minha mãe era do ciclo de oração, eu não ouvi ela, a oração dela subiu e ela também subiu, e eu fiquei. O que aconteceu? O Jesus dos crentes veio para arrebatar a sua noiva. Aí na terra haverá um grande caos. Aí que eu quero ver. Eu não vou estar aqui para ver, pastor Lázaro. Quem vai estar aqui para ver? Deixa eu ver. Eu não vou estar. Diga para alguém que está ao teu lado: eu não estarei. Diga: eu não estarei na terra. Aí que eu quero ver, senhores, a Globo, a CNN dos Estados Unidos, a BBC do Reino Unido vai dar a notícia ao vivo. Quem
Quem sabe aquelas televisões que propagam agenda socialista, comunista, contra os valores cristãos, vão ter que dar notícia. Aqueles que falaram que a Bíblia era um conto de fada, aqueles que falaram que a Bíblia era uma ficção científica, vão ter que dar notícia. Eu não sei quem vai dar notícia, mas vão ter que dar. Quem sabe no plantão da Globo vai ser assim mais ou menos, ó. Interrompemos, vou repetir, interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico em todo mundo. Milhares e milhares de pessoas sumiram da face da terra, e as pessoas que sumiram carregavam a Bíblia e davam glória a Deus. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Maranata! Orava! O céu abriu. Adora. Adora porque tem cura. Adora porque tem milagre. Adora porque o céu está te esperando. Vale a pena a calúnia, vale a pena a perseguição, porque o céu te espera. Alabaramaio camacio, alabaramaia canacio, dergia calabramaio remiacia. Quem vem adorar, levante a mão e diga glória a Deus. O texto declara: não vai dar para continuar devido ao horário. Outro dia a gente continua. No piscar de olhos, corpo transformado diante do Rei da Glória. O Cristo vivo. O contexto de Apocalipse capítulo 22 nos apresenta novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem clamor, nem morte, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo. João declara: senhores, aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Vou repetir. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aparece. Ele está no trono, pastor. E a igreja ao redor do trono. Eu teria que ter mais alguns dias só para falar sobre isso, mas o contexto vai nos apresentar em Apocalipse sobre o seu chamado interlúdio escatológico, que é uma breve pausa de tempo numa profecia para entrar outra profecia. João do quinto selo, dá uma pausa aí, João, porque está entrando uma multidão. A primeira multidão, 144 mil assinalados para pregar. Mas a outra multidão, a primeira se conta para pregação, a outra não dá para contar para salvação. A primeira multidão assinalada, os judeus, 12 mil de cada tribo. Segundo o relato bíblico, menos a tribo de Dan está nessa lista, porque segundo a profecia do patriarca Jacó, Gênesis capítulo 49, Sefer Bereshit, ele vai declarar: Dan será uma serpente no meio do caminho. Mas não vou entrar no externo, né? Mas o texto bíblico declara que a outra multidão que vem é uma multidão que não se pode contar. João, como é que eles estão? Vestidos de branco. E como é que é o cântico deles? Um cântico novo.
E como é que é esse cântico? Aí volta Apocalipse capítulo de número 5. Quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. O texto bíblico declara, pastores, que nesta oportunidade, aquele que está sentado no trono, prepara o glória, estou avisando. O texto bíblico declara que aquele que está sentado no trono está com o livro. Aí o texto bíblico declara, e eu, João, chorava muito, porque ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia sequer olhar para o livro, desatar os seus 7 selos e revelar o que nele tem. Aí o anjo perguntou, João, quem é digno de abrir o livro? E eu chorava, porém o ancião me apresentou e disse, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Para melhorar o seu glória, o anjo ser angelical, ancião, é o símbolo do conselho de Deus no céu, apresentando e representando a igreja. A igreja de todo o tempo, Antigo e Novo Testamento, a igreja oculta e a igreja manifesta, 24 anciões. E o ancião, o anjo pergunta, não tem resposta, o ancião chega e dá a resposta. Vou repetir. O ancião dá a resposta. A resposta que João tinha, a igreja já está tendo. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Note que a sequência correta é desatar os 7 selos e depois abrir o livro. Abrir o... É simples, você vai pegar a Bíblia lá, sorteada, que eu vou ganhar em nome de Jesus. Vai pegar a Bíblia. Você tem que abrir primeiro o plástico, sim ou não? Depois abrir a caixa. Porém, para o cordeiro, que é leão, cordeiro para salvação, leão para glorificação, sabe o que vai acontecer? Primeiro ele abre o livro para depois desatar os 7 selos. Pastor, como assim? O texto bíblico declara, o ancião diz, ele abre e depois desata. Porque antes do selo estar ali, ele já sabia o que tinha no livro. Onisciência, sabe de todas as coisas. E quando o cordeiro se levanta como leão, ele pega o livro daquele que está sentado no trono. O texto declara que quando ele pega o livro, o céu se move. Como assim? Os 4 seres viventes, 24 anciões, milhares e milhares e milhares de anjos, começa a cantar um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, digno és, porque tu és digno, digno és, porque tu compraste com teu sangue povos, línguas, nações, digno és de receber poder, força, honra, glória, sabedoria. Aí o cordeiro pega o livro, o leão é adorado, mas quando a igreja abre o livro, o céu abre, o céu abre, o céu abre. Esse é o nosso livro. Encerra agora. Levante a mão direita, já que eu ganhei o seu coração, levanta a mão direita e a esquerda bem alto, bem alto. Bem alto, com a permissão do pastor aqui no altar também, por gentileza. Pegue na mão desse crente aí, pega. Segurando a mão dele lá em cima, isso. Diga para ele, é hoje. Diga, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga para ele, se prepara para dar glória. Diga para ele, sabe por quê? O diabo te odeia. Tá fraco, diga, sabe por quê? O diabo te odeia, porque ele tem asa. Pode falar, ele tem asas, mas caiu. Porém você não tem asa, mas vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Vai! Só que vai subir, dá um pulo da cadeira, fica de pé.
Alabaramaya kamasia daramaya kalabaramaya. Arandakanasia darabakalafasia. Uraprasaramahaya. Anakanasia daramaya. Recebe a glória. Com a permissão do pastor, eu quero orar por você. Fica de pé. Outro dia a gente continua. Eu tenho uma notícia para te dar. Quem desceu aqui no Jardim Moreno não é Miguel, não é Gabriel, não é querubim, não é serafim. Quem desceu aqui é Jesus de Nazaré na pessoa do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Nós vamos orar juntos. Você que pode, pegue na mão desse crente. Vamos orar. Encerramento hoje. Cantora Suzana, vem adorar ao Senhor. Alambaramaia. Como a maioria é mulher aqui, pode fechar o corredor. Isso, fecha. Isso. Aladaramaia Kamasúbia. Tem vasos sendo renovados aqui. Quem não é batizado no Espírito Santo é hoje. Quem é batizado vai ser renovado agora. E o céu uma vez mais vai te abraçar. Varões de guerra. Hoje é o encerramento do congresso. Mas é o começo de um novo tempo para alguns de vocês. Nós vamos orar agora. Quem está com enfermidade, prepara, porque o Senhor Jesus pode curar agora. Nódulo, câncer, desapareça em nome de Jesus. Na autoridade do nome daquele que está sobre todo nome. Aí vem Paulo dizendo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, achado na forma de homem, foi obediente como servo até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, a qual deu um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha os olhos, comece a orar agora. Depois da oração eu vou contar até 3 e nós vamos bradar o tema Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos fazer um ensaio, 1, 2, 3. Fecha os olhos, comece a orar agora. Querido Deus, eterno Pai, Senhor de nosso Salvador, no 3 vem adorando. Nós te glorificamos pela beleza da tua santidade. Onde estiver um crente batizado no Espírito Santo aqui na internet, renova ele agora. Quem não é batizado, seja batizado agora, em nome de Jesus. Eu conto 1, recebe a glória de Deus agora. Eu conto em 30, há poder de Deus sobre a tua história. Eu conto 2, recebe e renova agora. 2 e 30 é tempo de adorar. Prepara aí. 3, grita Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Recebe cura, recebe.
Radacadácia. Tem fogo! Tem! Tem fogo nos olhos. Recebe! Eu não imaginava que era lindo assim, oh, que era lindo assim. Que coisa linda! Esperado. Unção. Olha os vasos guerreando. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era. Olha Deus tomando lá, ó. Eita. Olha lá. Meu noivo Desceu. esperado. Eu abro a minha casa. O céu abriu. Adora. Não há joelhos que não se dobre. Não há coração que não se renda. Recebe. Sarabacamacia. Aladarabacalabaia, Daramaia, Camassa, Tatatanaha, Urabacamassará, Urabacamacia, Urabacalafácia, Urabahaia, Istarabacalafácia, Urabacalabaia, Istibicalabaraba, Radacanacia, Arabadaramaia, Urabacalafácia, Urabacalaséria. Ora, Jesus está guerreando. Recebe cura, recebe unção, recebe milagre agora. Arabaia, Xana. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Recebe! Sarabacaladaramaia, Uradada, Erreia! Todo joelho se dobrar. Olha aí! Olha o que eu faço! Mas a igreja! E no piscar de olhos acontecerá. Você vai ver. Mas a igreja, nós cremos Jesus. E no piscar de olhos acontecerá. O céu abriu! Ele vem pra buscar a tua igreja. Oh, prepara-te. Ele está à porta. Ele está aqui. Ele está vindo. A igreja! Mas a Igreja! Fui! E no piscar de olhos Recebe poder! vai acontecer. Agora! Será arrebatado. Tem criança chorando! Ele vem pra buscar a tua igreja. Ele vem, em breve ele vem. Dê um abraço a alguém que está ao teu lado. Louva o refrão, olha só quem vem aí. Dê um abraço. Ora por ele agora.
Ora por ele aí. Ora porque está descendo brasas de fogo. Poder de Deus a casa. Alabau erremia. Nadudica nascia. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Se Deus te tomar, deixa Deus te tomar. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Agamacia Emanti Eramaya Endudi Calabaui Nanasi Camuntri Emaui Eladi Cafusi Elabanaya Caladarasi Ematubi, Calabaramacia, Canassi, Catubi, Paramaui, Camanubi, Canassia, Paramaia, Camuntri, Prafácia, Camácia, desce na terra, recebe a glória! Rabacamamabacia, Urabacanacanada Canacia, Elabanaue, Rebia Camacia, Tarama, Arabacana Canacia, Papachá. Olha a guerra do poderoso aí. Só os valentes de guerra recebem a glória. Agora, 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 agora. Batizado do Espírito Santo, Santo. Oh, glória! Criança sendo batizada no Espírito Santo, levante a mão e diga glória a Deus. Recebe! Oh, glória! Deus. Mas a igreja, para encerrar, refrão, mas a igreja, mas aí, canta. Criança sendo batizada, batizou, batizou. Mas filma isso. Levante a mão bem alto, vai. Quem vai? Quem vai? Pega!